Salve, salve, rapaziada! Estamos reunidos aqui em mais um Carango Cash. Aqui ao meu lado esquerdo, este homem, né? Isso sim é um homem, né? Fábio Bizetto. Tudo bem com você, meu querido? Que chama, só porque ele se atrasou hoje. Não, eu quis dar uma moral pra você esquecer de vez esse assunto, né? Rapaz, eu já tava em casa deitado, eu lembrei do Carango, cara. Muito obrigado, mestre, por essa lembrança. Tudo bem, mestre? Tudo bem? Tudo certinho? Como foi sua semana? Foi legal? Ótimo, já tudo todo vapor. Amanhã começa já o feirão aqui em Arapiraca, então hoje é o podcast já abrindo pro feirão de Arapiraca, agora quinta, do dia 4 ao dia 7 em Arapiraca, estamos lá correndo, montando e vamos embora. Bom, maravilha. E hoje estamos recebendo aqui José Carlos dos Santos e Eduardo José Borges dos Santos. Essa turma aqui, meu amigo, tem 25 anos no mercado vendendo carro. E não é brincadeira não, né, Fábio? Não, o Zé Carlos e Eduardo já são, na verdade, já é de casa, né? Porque tem algumas histórias que vai ser contadas aqui, mas eu lembro da capela lá do lado da Mavel, lá na frente. Pois é, quando eu comecei com essa história de site e tal, eles já estavam ricos, milionários, vendendo muito carro, né? Agora ele vai contar um pouquinho. Capela e outra, 25 anos, eu era uma criança, né? Quando eles começaram a... Criança o quê, velho? Sério, eu sou de Anitta pra cá, Fábio. Né? Pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso tê-los aqui no nosso bate-papo no Carango Cash. E a primeira pergunta, como foi que começou a loja de vocês? Como foi esse pontapé inicial há 25 anos atrás? Tem que começar com o Zé, né? Porque o Zé vai contar um pouquinho nessa história. Ele não estava nascido ainda, eu acho. Ele só tá pegando. Vamos lá, Zé. Bom dia, né? Opa. Prazer estar aqui com vocês, né? Rapaz, não é fácil, né? No início tudo é difícil, né? Mas eu comecei minha vida como técnico agrícola. Olha só, Zé. Trabalhei numa empresa por 12 anos, depois fui para uma cooperativa, trabalhei mais 6 anos. E no final essa cooperativa veio a fechar e eu tive que tomar um outro rumo. Tentei conseguir um emprego em alguma loja, em alguma coisa, não consegui, né? E por minha sorte, né? Para dar tudo certo, como graças a Deus está dando até hoje, eu consegui entrar no ramo de automóveis. Mas comecei já com dificuldades, né? Mas já começando como vendendo e comprando ou já como vendedor, alguma coisa? Quando eu saí de lá, eu morava no interior na época e eu tinha uma casa e vendi essa casa e comecei a comprar carros já tava para vender, entendeu? Então na época a gente comprava Fusca, mas Chevette. Já falando de casa e interior, sair de lá. Por acaso é Capela o interior ou não? Bom, aí onde vem Poxa, que sacada, hein, Fábio? Sou capelense. Sou capelense, morava em Capela. Legal. Voltei a trabalhar em Capela depois de 12 anos como técnico agrícola. Esses últimos 6 anos era cooperativa de lá de Capela mesmo. E quando resolvi abrir a empresa, quis homenagear a minha cidade. Por isso, é um lugar que eu tenho muito orgulho de ser capelense. É um lugar ordeiro, um lugar de pessoas boas. Né? E do melhor caldinho de Alagoas. Do Brasil. O melhor caldinho do Brasil. Falando de Alagoas, mas é do Brasil, né, Eduardo? Entendeu? Então, com essa dificuldade, a gente, na época, foi o seguinte. Eu comecei a ver que não tinha dinheiro para comprar carros de luxo. Sim. Então... Na época, era inflacionado. A inflação era 7%, 8% ao mês, na época. E o carro aumentava todo dia. O que é que eu fazia? Eu peguei aquele pouco dinheiro da casinha que vendi no interior e saí comprando Fusca, Chevette. E necessariamente aqueles que precisavam de reparar, para poder reparar e vender. Até para ter um lucrinho melhor, né? Para ter um lucro melhor, porque eu pegava uma parte, um dinheiro de comprar 4 carros, eu comprava 8. Mas comprava 8 e ia arrumando aos poucos. À medida que arrumava, vendia. Naquela época vendia bem. Mas vendia mais no interior ou para a capital? Nessa época já vendendo aqui em Maceió mesmo. Que legal. Entendeu? Tinha ponto físico? Era loja então, já ou não? Eu consegui um sócio, que na época a gente negociou na venda de um amigo, na revenda de um amigo dele, lá no Farol, na Pedro Oliveira Rocha. Era uma lojinha simples, pequena, e começamos vendendo lá. Depois de um certo tempo, um amigo meu disse: Zé, vamos
vamos negociar no posto Almena. Era um posto onde era frequentado pela turma, pelos grandes biriteiros de Maceió. Os caras do dinheiro faziam ponto lá no posto Almena, ali ao lado da Mavel, né? Sim, sim. E passamos lá uns 2 anos. Negociando, né? Negociando carros, né? A clientela sempre era muito boa e foi aparecendo carro em consignação e a gente tinha uma sala lá que a gente fazia o nosso negócio. E de repente eu encontrei um outro sócio que disse: Zé Carlos, vamos abrir uma loja pra gente? Física. Mas nessa época, só deixa eu perguntar uma coisa pra você, Zé, até pra conhecer a história, porque é legal, porque Isso. faz 20 anos que a gente tá aqui, eu moro aqui, né, então, há 18 anos, 19 anos, com Maceió, os Carango e tal, e já conheci vocês ali do lado da Mavel. Mas assim, né, hoje a gente sabe que a gente já passou por um inchaço de lojas, né, a gente tá falando muito de loja já, teve o Carango, só em Maceió já teve 140 lojas anunciadas no Carango. Então a gente hoje tem mais ou menos 100 e pouquinhas lojas anunciando. Nessa época, quantas lojas tinham? Porque era um formato diferente ainda, né, Zé? Porque era poucas lojas que... Em Maceió todo tinha em média umas 40 lojas de carro. Isso era pouco ainda. No máximo, isso aí era por aí, entendeu? Eram os tradicionais, né? Mas o interessante é que esse amigo meu disse: vamos colocar uma loja. E nem tinha dinheiro ele, nem eu. Isso é interessante, viu, Fábio? Nem tinha loja. É interessante essa história. Então a gente soube que tinha uma loja aqui grande que o dono estava querendo alugar. E fomos lá conversar com ele. Chegamos lá e ele disse: olha, a minha loja aqui a gente vende em média 40 carros mês e a gente só pode alugar por X. E esse sócio meu teve a iniciativa de dizer para ele que a gente ia girar mais ou menos nesse volume de estoque. Agora, resultado, eu tinha 2 carros e meio. O meu sócio tinha meio. Então tava bom, tinha 3. Bom, então, vender 40. São homens de coragem. Dinheiro a gente não tinha. Bom, e fizemos a nossa explanação, que a gente tinha vontade de trabalhar, a gente novo, bem novo. Aí a gente saiu de lá e voltamos ao posto Almena. Lá a gente foi dar uma conversada com o pessoal e tal. De repente chega um amigo dele que o sogro tinha vendido uma propriedade que estava entrando 40 carros. Eita, bom, Zé. Na troca da propriedade. E ele não tinha como fazer com esses carros. Então casou certinho, né? Nós pegamos esses carros em consignação e levamos já para a loja, firmamos o contrato e negociamos lá por 4 anos. Ó, já começaram de peito aberto. Então a gente vendia em torno de 30 carros mês. Olha que E o interessante, viu, Fábio? O mercado era muito bom. O interessante é que o dono do imóvel, lá na hora de alugar, disse: esses 2 caras novos, alugar uma loja desse tamanho, estão prometendo vender aqui 40, 50 carros por mês. Ousadia. Que o dono do imóvel ia ter uma participação sobre essas vendas, né? Entendi. Aí no outro dia chega os 40 carros. Com a carreta chegando, os carros descendo. Esses homens são ricos mesmo. São milionários esse negócio, né? Zé Carlos tinha 2 carros e meio e o sócio tinha meio, né? De 3, então multiplicou aquele negócio que molha com a água, né? Da internet hoje, né, Eduardo? Nós aproveitamos o seguinte: Deus, como o dono da loja, ele estava saindo do mercado, mas ele tinha uma clientela antiga. Já aproveitou. E essa clientela procurava a gente. Então a gente chegava lá na loja e disse: olha, eu deixo meu carro aqui para vender, que eu não me preocupo, eu sei que o grupo aqui é forte, o pessoal, e a gente segurava. Então, falando hoje assim, vamos falar assim, a Capela tem desde 98 lá, tem 25 anos lá de história. Mas então, de clientela, pegando esse embalo aí, deve ter uma carradinha, não tem? Tem bem mais. Não, deve ter bem mais, porque já veio, aproveitou essa clientela de segurança. Temos 30 anos, mais ou menos. Tem mais 5 anos dessa. E manteve essa qualidade, né, e segurança, né, porque para ficar tanto tempo no mercado é difícil, até né, para ele conseguir essa forma de trabalhar, teve que existir uma confiança, né? Sim. O pessoal também fazia essa parte de entregar um carro para eles venderem, porque confiavam em quem estava entregando, né? Precisa ter uma confiança, não é também 2 aventureiros que entraram no vender, ramo, né? Mas e a vontade de vender carro? Quando primeiro mês, vamos lá, nunca tinha vendido 30 carros no mês, né? Nunca tinha vendido nem 5. Pois Porque não tinha, né? E esse salto de chegar...
não tô falando nem só dinheiro, tá, Zé? Mas, tipo assim, a realização é a mesma coisa que ganhar na Mega Sena. Eu acho que quando você chega em casa, chega assim, poxa, vendi gratificante tantos, vendi 5 hoje, vendi 3 hoje, 4 hoje. Eu acho que você chega em casa com o peito estufado como se fosse um super-herói, eu tô falando assim, porque deve ser muito bacana, né? Vender muito, né? É gratificante, porque essas coisas é o seguinte, você que trabalha, que tem uma preocupação com a sua família, com a sua vida, Isso. entendeu? Nada vai envaidecendo você. Porque você vai trabalhando e levando a sua vida normal. Claro. Né? Com os pés no chão, para não ter problema, né? Eu também nunca tive tempo para andar com luxo. Não, mas porque é da minha índole mesmo. Vou falar do meu conhecimento com vocês. Do mesmo jeito que eu converso com você hoje, né? É o jeito que eu conversava com o Zé de não sei quantos anos, já que a gente já se conhece lá do tempo lá do lado. Porque é a mesma simplicidade, é o mesmo formato e é o mesmo trabalhador, né? Mesmo. Esse eu acho que, na verdade, é uma condição para os filhos estarem juntos nessa sucessão da loja, né? Que eu acho que é uma coisa que é boa da gente falar de sucessão, né? Porque é tão raro, né? A família se enganjar, os filhos se enganjarem para dar continuidade na história, né, Zé? Porque você criou uma história dentro do cenário aqui automotivo de venda. Isso. E agora, às vezes o filho vai para uma coisa, vai para medicina, vai para, sei lá, a advocacia, um para cá, outro para lá, fazer outras coisas, mas hoje a sucessão Essa sucessão, Fábio, é bom você entrar nessa parte, porque às vezes abdicamos, para quem não entende, às vezes trabalhar com família. Sim, é difícil. Ou quem não sabe, Zé Carlos é meu pai, né? Claro, desculpa. É meu pai, né? A gente estava falando de sucessão, mas isso. esqueci É meu pai, mas às vezes você abdica de outras coisas porque você começa a ver que o caminho é aquele. Você diz, poxa, meu pai iniciou do zero, nesse ramo. Criou a gente. Somos 3 irmãos. Ele tem 3 filhos, somos 3 irmãos em casa. Todos nós formamos faculdade, pós-graduação, tudo. Tivemos esse conhecimento técnico para futuramente entrar na empresa. Mas a maior faculdade, né? Foi com o pai, né? Com a vida. E os ensinamentos em casa. Por isso que esse segredo, às vezes, de uma empresa familiar, você aprende no dia a dia em casa. No dia a dia, nas atitudes, nas ações, você vai vendo aquela sua empresa dando certo, você diz, poxa, eu vou abandonar isso tudinho aqui para seguir uma vida e morar, arriscar uma profissão em outro país, em outro estado. Se o caminho você está vendo que é por aqui, por que não você aperfeiçoar aquilo? Você se qualificar, buscar caminho, buscar alternativas para aquilo crescer. E foi assim que a gente procurou fazer. Mas eu falo hoje que é muito legal também, Wesley, assim, por exemplo, assim, talvez eu esteja errado, você pode até me corrigir, porque aí já não estudei tanto sobre a vida de vocês, mas a família é a mesma, vocês são casados, têm os netos aí que estão enchendo a casa lá perto, em Marechal, né? Para não falar aonde que é o Granville, né? Pronto, não quis falar, mas você pegou. Mas enchendo lá o Granville de netos. E sempre na mesma pegada. A família, né? A família hoje é a base. É a base para tudo. É a base para tudo. Vai para lá, vai para cá. A família, eu acho muito, muito importante isso aí, sabe, Zé? Por demais. Porque a gente pode fazer ir para onde a gente quiser. Isso. Quebrar a cara onde quiser, mas a gente sempre retorna. E se não tiver essa base que tem, não funciona, na verdade, né? O negócio não anda. Não anda, isso não aí. Não tem como você ter uma empresa a gente trata como uma família. Sim. Não é? A família tem sempre os altos e baixos, vai aparecer situações que você, né? Falar nisso, eu queria fazer uma pergunta para o Zé. Zé, nesses 25 anos, houve algum momento ali que o senhor pensou em trocar de ramo, fazer outra coisa da vida? Ou sempre ficou focado nesse mesmo segmento que é a venda de carros seminovos? Em nenhum momento eu pensei em sair do mercado. Eu sempre procurei aperfeiçoar. Então teve uma época que o mercado começou a dar uma parada. E eu tive observando que a gente recebia vários clientes na loja, queria comprar os carros, mas não tinha financiamento. Não tinha como crédito. Foi que nós fizemos. E nós criamos uma venda programada. Da Capela. Que era a Capela Revicar. Era a venda programada da própria loja, da Capela Revicar.
Era crédito na época de 4.038, de 5.600 e 7.028 reais. Eu lembro dos valores. Para atender essas pessoas que nos procuravam, que era a clientela. Quando nós começamos, as pessoas nos procuravam, olha, eu preciso trocar meu carro, eu preciso comprar. Aí a gente passava o cadastro, a taxa de juros era alta na época, financiamento era restrito, 12 meses só. Então não tinha como comprar. Entendeu? Nós chegamos a ter, na época, 400 clientes. Era um banco. Na venda programada. Na venda programada, né? Hoje o nome bonitinho era uma fintech, né? Isso. Um crediário, né? Seria isso? Entregamos os 400 carros, entendeu? Todos os carros vendidos através da nossa empresa e não tivemos problema com nenhum. Nunca recebemos uma ação. Um consórcio. Era uma venda programada, sorteio mensal, feito lá na loja mesmo. Bacana. E essa sacada, onde que vira? Porque eu acho que a gente sempre está em busca de um sonho diferente, um formato diferente, né? Eu lembrei de uma história aqui, eu vou esperar você concluir. Não, aonde que deu essa virada para pensar nesse formato? Você tinha visto em algum outro local, alguma outra empresa fazendo, Zé? Ou foi uma coisa que vocês discutiram lá com seus sócios lá no momento para fazer? Não, na época eu comecei a ver que havia uma necessidade. Sim. Eu procurei um profissional que já tinha essa experiência em outro estado. Ótimo. E eu chamei e ele providenciou tudo. Entendeu? Inclusive nessa época eu fiquei só, porque o meu sócio foi embora. Foi ser fazendeiro lá para o lado do Pará e nós botamos, na época nós tínhamos uma equipe de venda de 22 vendedores. Todo o estado, né? E a gente o pessoal percorria o estado todo, entendeu? E foi um negócio, foi muito bom, entendeu? E eu não demos prosseguimento, porque o volume de negócio foi ficando grande. Na época eu era só. Os meninos eram pequenos, entendeu? E eu sozinho, meu sócio foi embora e eu tive que dar uma parada, porque não estava comportando. Conseguindo comportar, porque era muito trabalho, entendeu? Então eu tive que fazer uma opção, vou dar uma paradinha, porque... Vou ficar doido. Ou vai ou fica doido, né? Porque coordenar também... todo mundo, pagamento, entrega... Quem que é esse mês, quem que foi sorteado, e tudo na transparência para manter a credibilidade do negócio, né? E começou também a ter uma inadimplência muito alta, ele relata, né? Era isso que eu ia perguntar agora, sobre a inadimplência. Agora, seu Zé, há 25 anos atrás, qual era a forma de mídia que o senhor usava? Hoje estamos aí com essa nova geração das redes sociais, que também é uma pergunta que eu vou fazer para ele, né? Essa mudança da época do senhor para a época do seu filho, como era feita a propaganda naquela época? O senhor chegou a fazer mídia? E como é que o senhor vê essa forma que é feita hoje nas redes sociais? Não, na época a gente não fazia mídia. O trabalho de boca a boca, né? era feito todo através do jornal. Sim, entendeu? Um jornalzinho classificado. O foguetinho lá, classificado. Né? Era só o que que existia naquela época, era só classificado. Deixa eu contar uma história rapidinho. Vai, essa era a minha ocupação semanalmente. Era toda sexta-feira, eu ia num shopping de grande circulação aqui em Maceió. Sim, tem um standzinho. E fazer os anúncios. Eduardo, hoje você vai lá no shopping, faço os anúncios. Tá no balcão da Gazeta, lá no shopping Maceió. Classificados, né? A gente não tá patrocinado lá, pode falar tudo aí. Inclusive, até a funcionária do balcão, até hoje, ela é conhecida nossa, passa até na porta-loja sempre. Era aqueles anúncios VDO, TCO, né? Que era tudo resumido para ficar bem baratinho. Resumir o máximo. Era onde vendia. Tá, e agora, vamos lá, o senhor fazia essa parte dos classificados e agora essa parte digital, né? Como é que vocês analisam essa mudança do mercado? Como é que vocês estão trabalhando aí? É uma transição, Wesley. Teve toda a transição. Eu acho que o mercado automotivo da pandemia, você vê que a pandemia foi agora recente, para cá, em 2 anos e meio, mudou completamente o mercado de automóveis. Não, mas eu falo dessa época mesmo que você está falando, porque quando eu entrei no mercado... Sim. Era essa época que o pessoal não acreditava que a internet ia entrar. Isso. E até fui para alguns empresários e falavam, não, o que funciona é o foguetinho, o que funciona é o jornal. E a gente sempre criou uma resistência, não tinha como, porque o jornal de domingo, quinta e domingo, que era ainda... Era bem disputado os espaços, né? Lá. Tinha jeito. E vendia, o pessoal ligava e vendia e tudo mais. E a gente entrou com a internet, né? Novidade, internet, o que é esse negócio, né? Site, né? Fazer tal. E foi bem nesse momento dessa briga, Isso mesmo. dessa transição aí
da parte do papel para o digital. Para digital. Que já foi foi começando, foi pegando corpo, já começaram a vender, já começou a dar e tal. E aí o jornal já foi ficando para trás, como tudo hoje, né? É muito rápido, muito... É para ontem as coisas, né? Hoje não é mais esperar o que vai acontecer. Daqui amanhã já muda, né? Então, e aí já chegou O mercado em si só, ele é muito dinâmico. A gente precisa estar sempre com a cabeça aberta para aceitar e escutar o que está vindo pela realidade. Um exemplo, uma plataforma digital de venda que foi criado recente. Sim. Para ter essa transição do jornal, do site para esse aplicativo de venda, que hoje eu acho que é o aplicativo que mais vende em todo o Brasil, vários lojistas tiveram receio. Sim. Não, mas a gente começou a entrar ali, eita, o caminho de venda é esse. Vamos por aqui, vamos pelo caminho de venda. Mas, como eu disse, como o mercado é muito dinâmico, o que foi que começou a surgir hoje? Esses aplicativos de venda, muito golpe. A gente sempre fala muito. A gente está no mercado o Carango está há 16 anos no mercado. Daí tinha o Marcel Alves ainda, que era mais 2 anos que ele era tal. E a gente sempre prezou para ir fazer as fotos, para fazer não sei o quê, para dar segurança para quem está comprando. Credibilidade, né? Então a gente sempre abasteceu o site, hoje alguns lojistas abastecem o site com as fotos e tal, justamente pela credibilidade. Então a gente sabe todo mundo que está ali, porque a gente tem uma moderação, tipo, você coloca a foto antes de ir para o site e faz uma moderação. Olha, vê se a foto tá tudo certo, às vezes cobra, não vai entrar por causa disso aí. O carro existe, a loja, o ponto físico está ali, né? Isso dá o quê? Segurança para quem compra. Para o comprador. E a internet abriu para várias coisas, né? Isso. Para sites, para ajudar a vender e fazer volume de venda, mas também para os golpes, né? De escutar muita coisa aí no mercado que, pelo amor de Deus, a gente ficou meio receoso. O Carango foi o vamos lá, a gente recebeu o impacto do LX, tal, que a gente caiu as vendas nossas, porque o LX entrou com 3 anos de graça na época e tal, e a gente sentiu, a gente era líder de mercado, de 30 mil acessos por dia, e a gente sentiu, poxa, a gente dominava o mercado, a gente colocava no Carango, vocês podem até falar, porque vocês são clientes nossos desde lá atrás, e vendia rapidinho, né? É interessante falar isso, porque com o LX ou sem o LX, a Capela sempre esteve junto, você sabe, desde o começo com o Carango, porque a gente percebia que era uma ferramenta também de venda e nossa aqui do estado. Isso, e de segurança, né? De segurança, e traz uma credibilidade maior para quem está comprando, sabe onde é a loja, o ponto físico, sabe com quem está negociando. Por isso, às vezes, a gente até preza isso com o nosso cliente. Por se tratar uma empresa familiar, você tem acesso... Lá não tem dificuldade nenhuma de você tratar qualquer negócio ou comigo ou com o proprietário. A gente torna isso bem natural, bem mais transparente e dá uma confiança bem maior para o cliente. Né? No final, resume em segurança e transparência, né? Isso. Porque o mercado muda, tudo tem a diversidade do momento, vamos dizer assim, vai mudando, mas eu acho que o principal, acho que, né, Zé, de lá para cá, o ponto X é a transparência e segurança na hora de comprar. Se você continua na mesma pegada, não importa onde você vai divulgar, não importa como você vai fazer negócio, mas as pessoas têm que confiar e buscar lá na tua loja a negociação, porque sabe que lá você pode... Sempre vai ter deu esse probleminha no carro, mas sabe que pode voltar lá e a loja não está fechada, ou vai ser arrumado, vai ser consertado, e assim vai, né? Essa é a grande vantagem de você procurar uma loja que já tem vários anos no mercado. Porque vai lhe dar uma segurança que você vai poder comprar, né, entendeu? Sabendo que você tem uma garantia. A garantia não é só a garantia do carro, a garantia de procedência, a garantia de multas, é a garantia que você, quando no próximo ano, 2 anos, se você quiser trocar o carro, a gente vai aceitar aquele mesmo carro que a gente lhe vendeu, entendeu? Porque o que hoje é o seguinte, a tecnologia vai na frente. Isso, né? Antes a gente corria na frente. Então a tecnologia facilita, mas se você não tiver cuidado, é gente levando golpe direto aí. Porque tem gente aí mal intencionada que entra no mercado só para, né, usar a boa fé das pessoas para se sobressair. Entendeu? É bem que fique frisado isso, frisar bem, que as pessoas precisam ter um certo cuidado quando for adquirir um automóvel. Porque a situação que está no carro, no Detran hoje, ela não é permanente.
Ela tem uma situação hoje de tá legal, amanhã poderá não estar. E se tiver algum problema, você vai recorrer aonde? Justamente. Se você não tiver aquela loja física lá para você voltar e saber que o pessoal tá lá para resolver. A segurança, né? Então, a segurança é tudo, né? Tem as consultas, né? Tem para Renajuda, Renainf, e tal. Então, sempre quando for comprar o carro, sempre faça, né? Tem vistoria cautelar, tem vários mecanismos para quem está comprando, fora a segurança de estar na loja. Minimiza, né? Justamente, ajuda muito a ter essa segurança, mas nada substitui a transparência e a confiança de uma loja, claro que com tempo de mercado, com pouco tempo de mercado, mas que seja sólida, né? Fábio, veja o seguinte, mesmo com todos esses instrumentos de segurança que ele dá, de vistoria cautelar, tem uns problemas jurídicos. Sim. Entendeu? Um carro pode estar limpo hoje, tranquilo, no Detran, tudo certo, mas o cara pode ter recebido uma citação há 6, 8 meses atrás da Justiça do Trabalho, e na hora que você vai vender o seu carro, ele está lá com uma penhora. Com o Renajude lá, né? E como é que você resolve? Você tem que voltar na loja que você comprou para resolver, achar um parceiro para resolver. Não é? Um parceiro para resolver aquilo ali. Às vezes é de boa fé, às vezes é de má fé, né? A gente tem pego muitos casos. Eu imagino quantos casos, não só desse, mas todo esse tempo, vou fazer uma pergunta para vocês. 25 anos já deve ter amargado aí várias situações. Me conte um caso bem negativo que foi sofrido e um bem legal, assim, que o cliente saiu de lá emocionado de comprar um carro, só para dessa história toda. É o seguinte, nós já pegamos um carro uma vez de um cliente que, quando vendemos esse carro, 6 meses depois apareceu um bloqueio judicial. 6 meses? 6 meses depois, não é? O carro já estava com o cliente. Sim. Mas esse veículo tinha sido adquirido no leilão de um Detran, que o cliente tinha adquirido há 3 anos, e o bloqueio foi feito indevido do nome do dono anterior. Imagina que absurdo. Então nós fomos resolver isso na comarca de Atalaia. Conseguimos resolver, mas deu trabalho. Isso o nosso departamento de direito passou uns 6 meses para resolver. Imagina. Entendeu? Quer dizer, se o cara compra um carro desse na rua, não tem como resolver. Com certeza. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que foi feita sem o devido cuidado, porque não se pode fazer um bloqueio de um bem que está em nome de outro. Né? E a comarca fez de qualquer jeito. Só certo? Se livrar ali, se livrou de uma forma errada. Nós temos eu tenho, e oriento o pessoal, temos esse cuidado sempre quando a gente recebe um cliente lá na loja. Para comprar um carro, ele está em dúvida se compra um carro nosso ou se compra um carro que ele viu no LX. E eu faço essa pergunta a ele: você tem referência do carro que você vai comprar? Diz, não, mas eu tenho um amigo que olha para mim no Detran e está tudo certo. Aí volta aquela história que eu disse a você. Isso. Não é garantia, entendeu? A situação do Detran do carro tá hoje. Amanhã o Detran não tem nada a ver com isso. Sim. E muita gente acha que porque a situação está regular hoje, vai permanecer regular a vida inteira. Pode acontecer, né? Esse cuidado é preciso que se tenha. Então, essa garantia é tudo. É ter a consistência da loja aberta sempre e saber que pode resolver, né, Eduardo? E agora, conta uma resenha aí, Eduardo, aí desse tempo aí. Quanto tempo você já está nessa transição com o pai? Eu já tô nessa luta, Fábio. Você e Júnior, né? Não vamos falar do Júnior. Falar do Júnior. Do Júnior que está segurando, está chegando aqui a mensagem. Que bom. Daqui a pouco ele disse que manda uma foto de mais uma venda. Graças a Deus. É por isso que a gente está aqui, porque tem alguém que está lá. Daí eu gosto de ver o sorriso do Zé quando tem a venda, né? Tá lá com a equipe malhando, né? Claro. Tocando o negócio para frente. Mas, Fábio, são várias situações que a gente ocorre diariamente com o nosso cliente. A gente vê a satisfação de uma pessoa assim mais simples, que trabalhou a vida toda, 10, 15 anos, juntou aquele dinheiro para conseguir aquele sonho, conseguir comprar um carro ou uma moto. Sim. E a gente vê isso diariamente, pessoal, nessa luta, né? Como também, às vezes, tem uma venda de maior valor, um carro de 300 mil, 250 Sim. mil, e a gente trata isso de forma sempre tudo natural. Por quê? Da mesma forma. A gente trata o cliente tudo da mesma forma. O mesmo cliente que compra um carro de 20 mil, lá em nossa loja, tem a mesma importância do cliente que faz negócio com a gente um carro de 200. Tem algumas resenhas São na clientes. internet, né, Eduardo? Que o pessoal, a gente tá falando já de mais modernidade, que o pessoal vai lá com traje de mendigo, tal, olha o carro e tal, o cara não dá a bola e tal, e aí o cara tá com dinheiro para comprar. Tem uma história boa, você me lembrou então isso. Pronto. História boa. Eu não sabia dessa, mas essa história era de era um ceguinho. Sim. Não sei se o pessoal conhece, era muito conhecido aqui em Maceió. E esse ceguinho chegou lá na nossa loja para comprar um carro. Mas é o do bar do chopp lá, não, né? Não, né? Ele andava nos ônibus em Maceió. E a gente ficou sem entender. O ceguinho, ele quer comprar, tudo bem, vamos atender.
Nosso vendedor atendeu. Mas ele era ceguinho e pedinte. Pedinte, ele os pedinte. dois. Não era ceguinho, ceguinho, era ceguinho e pedinte. E ele chegou acompanhado dizendo que era o filho dele. Olhou um nosso carro lá, eu acho que o carro custava em torno de 30 mil. É. E ele disse, eu vou levar esse carro. Eu disse, não, tudo bem, vamos lá pra dentro na sala. Você quer o número da nossa conta, quer alguma coisa? Ele disse, não, vamos lá pra sala. A gente foi, caminhou lá pra dentro, pra sala. Quando chegou na sala, ele disse... Tirou. Puxou aqui dentro da cintura aquele botoeiro de carro. as moedas. De moeda a gente contou de R$1, tinha 10 mil. Nunca vi isso aí. Esse 10 mil reais de R$1. Meu Que Deus que é do céu. isso? 10 mil. Passaram quanto A tempo, gente começou contando, eu lembro, era meio-dia, a gente terminou quase 5 e Levaram pouco. pra casa contando da moeda pra contar. 10 mil né? reais de moeda. Nossa. E o restante era dinheiro trocado, tudo, fechou os 30 mil. Na hora de sair com o carro, a gente achou que era o filho dele que ia dirigindo. Não. Ele tá Não. A gente achou que era o filho dele. Ele disse, não, o filho dele disse, não sei dirigir. A gente ofereceu, quer que a gente mande levar um porta-a-porta assim na sua casa. Ele disse, não, meu pai vai dirigindo. Ele disse, ele não é ceguinho? É isso, rapaz. E ele não é o ceguinho? Ele disse, não, rapaz, ele é... Porque eu disse, não, pode tirar ele aqui do pátio. Você deixou ele tirar o carro lá do pátio, não? Não, a gente deixou na porta da loja. Fazer as manobras Na lá. porta da loja. Eu disse, ele não é ceguinho? Eu disse, não. Ele tem uma dificuldade, assim, uma deficiência visual, mas tá. ele consegue enxergar. Deus. Então tudo bem. Era quase um ceguinho, né? Mas era uma deficiência. Mas tem uma particularidade boa. Interessante o seguinte: quando chegou na parte da transferência, aí ele disse: esse dinheiro da transferência eu só vou pagar daqui uns 20 dias. Aí o filho disse: pai, mas a aposentadoria só sai daqui a 30 dias. Ele disse: mas eu não acredito nisso, não, rapaz. Eu só tenho fé no meu trabalho. Que tal de. Pode pedir, né? Pois é, Eu tenho fé no meu trabalho. Rapaz. Aí são as situações que a gente... Não, e pegando Passa. essa história aí de pedir, a gente já sabe dessas histórias que Isso. acontecem, né? Às vezes a pessoa que está pedindo recebe muito mais às vezes que está trabalhando, né? Isso. Claro que cada um com a situação. Acontece. Mas foi Porque muito tá livre de bacana. imposto, né? Tudo, né? Só recebe ali Não tem uma limpinho. tributação, E sempre né? um limpinho, né? É quase igual a passagem de Eu ônibus. costumo, costumo dizer, Fábio, que lá a capela, ela é uma história de vida. É. A nossa empresa é uma história de vida. Por lá já passaram. Tem pessoas hoje que trabalham no Ministério Público, Olha que legal. tem grandes empresários que já foram nossos vendedores Olha. lá da loja. Tem professores, pessoas que passam lá e dizem, comecei aqui, já trabalhei aqui de vendedor. Sou muito grato ao seu Zé Carlos que me deu essa oportunidade. E essa mesma porta, ele começando a vida, ele não teve. Não, Que ele buscou várias concessionárias até quando estava começando a vida, até para trabalhar, deixava o currículo, pessoal, a gente te liga, vem aqui, e nada. Aí daí onde eu acho que foi essa jogada até dele iniciar nesse ramo e ter o seu próprio negócio. E né? hoje, tão respeitado que o seu Zé né? Porque a gente sabe que todas as concessionárias têm a abertura para repasse, né? Então é uma vitória grande, né? E eu acho que dessa sucessão de vocês, a mesma formato que vocês estão vindo trabalhar hoje, né? Porque vocês, eu falo dos meninos, né? Porque são mais novos, né? E eu gosto deles. E eles trabalham dessa forma, com transparência do jeito de vocês, sempre parceiros aí, sempre abraçando a mesma linha que você vem trabalhando. Isso acho que dá um afego no coração, né? De saber que os filhos estão... É gratificante. Não só indo para a mesma empresa, né? Trabalhando na mesma empresa, mas tratando da mesma forma, que às vezes imagina, estou recebendo aqui, estou ganhando ali, estou fazendo chuta o balde. Tem muitos filhos aí que vou comprar um carro tal, vou comprar um não sei o quê, vou comprar uma lancha, vou comprar um jet ski, e aí vai a descambela e os meninos são do mesmo jeito. Acho que a varinha de marmela acho que funcionou bem lá em cada casa, que não é possível. É a criação e a realidade. A gente viu sempre nossa realidade, sempre com o pé no chão. Sim. A gente nunca viu... Meu pai nunca teve uma condição financeira excelente e tá transbordando dinheiro. Ele sempre era trabalhando e suprindo a nossa necessidade de casa. Estudo, sempre foram do melhor que ele pôde proporcionar. E essa realização, assim, em trabalhar com meu pai, muita gente tem uma empresa familiar e não tem essa vivência, essa oportunidade de acompanhar essa transição de um pai para o filho, às vezes de um avô para um filho. Mas eu sou muito grato por isso, em ter tido essa oportunidade. Ainda sou até hoje. Muitos amigos perguntam, dizem, bicho, como é trabalhar com teu pai? Porque meu pai tem um negócio, eu já fui trabalhar com ele, não deu certo. Era muita confusão, era briga, envolve dinheiro, envolve toda uma história por trás. Se envolve dinheiro, tem irmãos, tem esposa, tem muita gente por trás
por isso. Eu disse, rapaz, eu nunca tive esse problema. Lá em casa a gente nunca teve problema. Meu pai sempre deu autonomia e eu sou grato por isso. E ele me dá essa autonomia para mim e para o Júnior, que está lá hoje também, em aceitar nossas decisões, aceitar o que a gente quer mudar na loja. Rapaz, vamos inovar nisso aqui, vamos procurar isso, vamos buscar um conhecimento nisso aqui. Ele sempre deixou a gente à vontade. Sigam dessa forma. E eu acho que é isso que torna a empresa ser uma empresa familiar e o negócio flui naturalmente, Fábio. Tem que ter confiança, né? Tem que confiar. Entendeu? Se você não tiver confiança... E no filho, aí né? não vai. E quando você tem um filho... Principalmente, né? Pois é. Claro que tem filhos e filhos, e aí vai. Mas assim, quando você tem os filhos que você tem, que a gente já graças a Deus, a gente é amigo já de vários datas e vê como que eles... Desde o tempo de jogar bola, que o Júnior jogava uma bola danada, que aquele não jogava nada, né? Mas batia a bola, brincava, né? Tem troféu lá. Tem. Tá vendo aí? Então, desde esse tempo de brincadeira, mas vê que eles seguiram a mesma linha, né, Zé? E eu sei que a mãe de vocês é importante na situação. Demais. Nós estamos no mês de maio, que é o mês das mães, que a gente vai lançar agora para quarta-feira, né? Nessa quarta. Então, veja que tudo isso, acho que traz uma felicidade para vocês, eu acho que nessa transição. E eu pergunto para vocês, pensou já em parar ou não? Ou tá nativo, tá no gás, todo dia quer acordar para ir para a loja? E esse carro aqui e tal, ele é assim, Eduardo? E esse carro aqui, fizeram aquela manutenção, já mandaram lavar, já pintaram ali, isso aqui? Tá diminuindo aos poucos, tá diminuindo. Já tá conseguindo. Diminuir um pouquinho, né? Mas todo dia na loja. Do adiantado já um pouco da idade, né? Eu tenho 64 anos. Eu me sinto muito novo, né? Sim. Mas já tentando diminuir o volume de trabalho, porque antes, como eu já falei anteriormente a respeito daquele trabalho que era feito nos classificados, a tecnologia, hoje ela vem na frente. Sim. Antes a gente corria, entendeu? Sim. Por exemplo, o jornal de circulação aqui saía no domingo. Quinta e domingo, que eram os dias bons. Domingo. Mas eu descobri que no sábado à tarde o jornal estava pronto. Meio-dia o jornal estava pronto. Foi o que eu fiz. Eu comecei a comprar o jornal no sábado. Então eu ia na Gazeta e comprava o jornal no sábado. Direto na Gazeta. Meio-dia, direto. Lá. Ficava lá na porta. Ficou pronto. Me dá um aí, corria. E já para comprar os carros. Teve um caso que eu fui ao Benedito Bentes comprar um carro. De repente, eu cheguei lá, era 1h da tarde, 1h30 mais ou menos, e o cara tinha um mercadinho. Eu disse, o senhor anunciou um Corsa? Aí ele disse, como você está sabendo que o jornal só vai sair amanhã? Eu nem lavei o carro ainda. Disse, não, o rapaz ali me falou, mas quem foi o rapaz que lhe falou? Eu não queria dizer que estava no jornal de sábado, né? Eu queria contar a fonte. Não é problema, o senhor quer vender o carro e eu quero comprar o carro. Disse, não, já vou lavar. Não, o sujeito não é defeito. Eu lavo. E eu comprei esse carro dele no sábado à tarde e deixei meu telefone. No domingo ele ligou, disse, rapaz, você comprou meu carro barato? Eu disse, não, eu comprei pelo preço que o senhor anunciou. E você vendeu mas muita gente já fez. Vendeu o carro, o próprio anúncio, né? O próprio anúncio dele, passa meu número aí para o pessoal que ligar. Porque ele acreditou bem no anúncio, né? Esse cidadão. Que, nossa, eu anunciei para vender num dia, vender um dia antes. Anterior. Né? Então a gente, tudo, não há sucesso, não há nada sem trabalho, né? Sem dedicação. Então, como a gente frisou aqui, a família é a base de tudo. Para você estar bem, amanhecer bem, dormir bem, você precisa estar com a família em ordem, tranquila, né? Dando o seu melhor de si, o apoio, né? Todas as condições que você pode para ter uma família e uma vida profissional tranquila, né? Com certeza. Tem que conciliar, né? E o mercado hoje, o que vocês estão vendo? A gente a gente falou da pandemia bem rapidinho, só um bate-bola, só para a gente entender um pouquinho como que está o mercado. Sim. Porque a gente chegou a um momento que, poxa, na pandemia deu aquele boom, né, de venda que a gente nem imaginava, né? E preço lá em cima, né? Que as lojas estavam comprando a preço de tabela FIP. Isso, para revender. Para revender. Foi uma coisa assim, para mim,
totalmente surreal. Para vocês também, Surreal. claro, para Pra todo todo mundo, mundo. né? Porque pegar o carro do cliente no preço da tabela FIP, a gente nem vendia antes do preço da tabela FIP, era abaixo da tabela FIP, né? Para vender, para o lojista vender. Então, mudou muito ali, né? Deu um boom aí, todo mundo querendo carro, todo mundo não tendo carro. Como que foi essa situação de lá para cá? E como que tá hoje aí o mercado? Até porque essa fase, ela deu uma valorizada nos carros seminovos, Demais. Demais. O mercado ficou meio louco aí. Alguns clientes não entendiam, procurava a loja na pandemia, ou ligava, né? Passamos uma Sim. época fechada, né? E ficavam sem saber, dizer, rapaz, porque esse carro aumentou 15 mil, 20 mil reais em 3 meses, 4 meses. Eu digo, olha, essa mesma situação que você está enfrentando para comprar, a gente também está passando. Para a gente repor o nosso estoque, Tem que a pagar gente mais não está caro, né? consumindo. A gente está comprando mais caro, se vende mais caro. Isso é oferta natural do Sim. mercado, né? Mas na pandemia, teve um fato interessante, Fábio, que eu meia-noite em casa, todo mundo em casa, às vezes meio ocioso, sem saber, com medo como ia Sim. ficar. Eu pensava que, em último caso, o que todo mundo ia pensar em comprar, em consumir, seria carro. Eu digo, olha, todo mundo vai pensar logo em necessidade básica, em fazer sua feira, sua alimentação, em comprar o básico e correr para sua casa. Sim. Mas foi onde teve o mercado deu Mudou, um tapa né? na cara da gente e disse, ó, é a hora de vender carro, é agora. O pessoal- Que todo mundo tá tendo tempo de estar em casa pesquisando, olhando, tirando as dúvidas e vai procurar você. Agora você precisava estar apto para responder isso. Ou no seu WhatsApp, ou Sim. outro meio de plataforma digital para você responder os clientes. Teve um fato que aconteceu, a gente vendeu um carro meia-noite para um cliente. Olha só. O cliente falou comigo 11h40, eu lembro como hoje. Aí eu respondi, estava em casa, porque eu mesmo respondi, estava com o zap aberto. Aí ele disse, esse carro é meu. Eu digo, mas a loja da gente está fechada. A gente não tem como nem ir à loja, nem abrir. Ele fez, faça o seguinte, eu trabalho amanhã, de 8 horas da manhã. Se você tiver como ir na loja 6 horas, 6h30, você abre a loja, Olha, pode abrir a loja. Abre a loja, que eu só olho o carro e sai. faça, Mas faça a transferência. Dá um medo também. Eu né? já fiquei com medo de que tá tudo fechado. Eu acho que polícia tinha até pouca na rua. Esse cara mandando aí 6h30 para uma loja, E já aí? assustou, né? Eu liguei para meu irmão, para o Júnior, e digo, vamos lá, vamos arriscar. Aí tá na pandemia, estamos sem fazer nada, Sim. vamos para casa, vamos para lá. Ocioso, preocupado. Aí fomos. Chegou lá, 6h30, o cara tava na porta com uma moto. Era uma Estrada que ele queria comprar. Olhou o carro, disse, carro é meu. Se para pagar, ele disse, me deu o número da conta para fazer a transferência. Eita, boa você. Tudo bem. Olhou o carro custava, acho que era 60 mil. Olhou o carro, disse, pronto. Deu o número da conta, transferiu, disse, e a moto? Ele disse, bota em cima, vamos botar em cima. Botou a moto em cima da estrada. Foi embora com o carro e com a moto. Mas é a rapidez hoje do Aí mercado, por isso que eu né? disse que o mercado é muito dinâmico. Hoje a gente já percebe, não desmerecendo o trabalho de quem começou Sim. o carro a vender 30, 40 anos atrás, Claro. foi Não, muito a importante. mudança, Aquele trabalho de anúncio de foguetinho, de Sim, jornal, claro. os adesivos de aqueles nomezinhos feitos de nuguete, sim, né? Era? bonitinho, né? Com pintura Sim. de nuguete na rua. Foi essencial para o mercado hoje estar tornando bem mais profissional como era antigamente. Hoje, para estar nesse mercado, você precisa se qualificar muito. Você precisa estudar, buscar conhecimento. Que Carro hoje passou a ser um que o produto pessoal totalmente específico. E o pessoal chega lá falando do carro para você, às vezes fica bem assim, esse carro tem isso aqui, o motor disso aqui. Tem né? cliente hoje que chega com as condições de informação hoje bem mais do que a nossa própria equipe de venda. É isso, esse carro tem isso, esse carro tem aquele detalhe, tem aquilo. Então, quer dizer, o nível de informação hoje é bem maior dos clientes. A gente precisa trabalhar com uma mercadoria bem melhor do que se vendia há 20, 30 anos Sim. atrás. O mercado há 20, 30 anos Claro. absorvia tudo. Você vendia, absorvia sim. tudo. Hoje, por isso que a gente tem que ter esse cuidado mais ainda hora na de comprar, compra. né? Claro, Na né? compra. Se pra comprou gente- bem, vende direitinho, comprou né? bem Zé? para repor o estoque e ter mercadoria sempre de qualidade para os clientes. É. E qual que é a pretensão da capela para daqui a 25 anos? Porque eu imagino que a capela vai... essa passagem de bastão, vocês vão ter que durar mais Essa tempo, transição vocês já são foi novinhos, feita. né? Há 10 anos que a gente vem fazendo aos poucos, mas já foi feito. Hoje a gente já tem autonomia 100% em realizar tudo na empresa, desde compra, a venda, todas as negociações. A gente E já tem, está... vocês também trabalham com seguro lá, que eu acho que é bem Aí bacana, onde a né? gente tem um X, antes da pandemia, um pouco antes, a gente começou a notar que os clientes compravam os carros Sim. e dizia, vou ligar para o meu corretor, vou procurar o gerente do meu banco para fazer o seguro. Digo, não, a Capela Revicar hoje é um local de negócios. É um local que você faz. A Capela Revicar, eu gosto de dizer aos meus amigos, a gente funciona como um banco.
A gente tem tudo lá, você só sai da loja com tudo feito. Você compra o carro, aí foi a necessidade que a gente viu de abrir uma corretora de seguros lá dentro mesmo da loja. Hoje a gente tem uma corretora de seguro, trabalhar com as maiores seguradoras do mundo, Porto Seguro, Bradesco, Itaú, todas. E o cliente já compra o carro, já faz o seguro lá na empresa mesmo. Como uma concessionária, a gente já liga para um vistoriador, já liga para um vistoriador, faz a vistoria lá, já sai tranquilo, não precisa estar esperando por um corretor, por um gerente de banco, às vezes que não tem um tempo, tá muito corrido ali, em calcular um seguro. Não correr esse risco, né? Não correr esse risco. Sair da loja ali, carrão aí de 200, 300 mil, né? Correr esse risco, sair da loja e acontecer alguma coisa, né? Isso mesmo, tem que estar segurado, porque não só com risco de colisão, de outras coisas, mas também hoje a gente está se deparando com o risco de roubo, de furto também, que às vezes ocorre. Bem complicado, né? Bem complicado, Mas e nessa época de hoje, por exemplo, qual que é onde que está o ânimo, onde que está vamos lá, a vontade para falar, né? Para continuar? O que você vai buscar? Como que você sai de casa e fala assim, hoje eu quero vender 2 carros, 3 carros, 5 carros, ou não é isso que você te move hoje? Qual que é o que move hoje o Zé sair de casa? Vamos lá. O mesmo lugar de quando eu comecei. É mesmo, Zé? É a mesma harmonia, entendeu? Com muita fé em Deus. Primeira coisa, a gente agradece aos céus. Sem Deus eu nem tento. Concordo. Nem tento. Então, baseado com essa confiança, com essa fé em Deus, a gente acredita. Porque se a gente não acreditar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu vou falar, aquela teoria do pescador. Eu não combinei com o peixe, será que o peixe vai estar lá? Com certeza. O comércio é do mesmo jeito. Mas agora, uma coisa interessante, pessoal. A pandemia, ela veio, a gente abriu os olhos, o seguinte, o circulante de uma cidade, de um estado e do país é muito grande, entendeu? O sonho do brasileiro é o carro, não é a casa. Eu acho que é o primeiro carro que é o mais acessível. O sonho é o primeiro carro. Depois que o cara vai pensar na casa. Raramente o cara pensa comprar a casa primeiro, o terreno. Ele primeiro compra o carro. Até porque lhe dá uma segurança, lhe dá uma comodidade maior. Hoje até com o carro pode dar uma verba, né? Dar um dinheiro, né? De trabalhar de Uber, de outras coisas. Tem essas opções, entendeu? Fazer um extra. Então, a gente não pode desanimar, a gente tem que acreditar, porque na pandemia veio o que veio, como se diz, alimentar o mercado de carro maior, foi, como também teve de imóvel, que as pessoas começaram a parar, mas as pessoas começaram a consumir porque tem como comprar. Entendeu? Tinha o dinheiro, tinha então, o formato lá. E se você, cada dia você tem que se organizar mais, divulgar mais, né? Investir mais e acreditar. O segredo é esse. O gasto excessivo que tinha na pandemia, até com a gente conversando com vários clientes, eu fazia esse gasto, frequentava bar, frequentava restaurante com esse gasto. Rapaz, eu parei de gastar, de ter esse gasto. Tá sobrando tanto aqui, vou trocar meu carro. Outra coisa, né? Vou trocar meu carro, vou comprar um terreno, vou comprar. Você falou muito em Deus ali. E aí eu ia comentar até lá quando você fez o primeiro comentário de como vocês abriram a loja. Tá com 2,5 carros, mais meio do 3, né? Ali, assim, para mim, cada um acredita na sua crença. Sempre fala isso aí. Isso mesmo. Mas ali eu acreditei que foi Deus, né? Porque vender uma fazenda, falar assim, ó, peguei 40 carros, mais ou menos para lotar a casa. Não tem outra situação. Tem outra explicação, não. Assim, na minha visão, na minha humilde visão, que não tem ali o dedo de Deus falar assim, ó, tá abençoado, vai lá fazer tem uma luz trabalho. Conduzindo diretamente, né? Porque direcionando para aquilo ali. Com 3 carros. Fábio, eu digo que meu pai, ele é um empreendedor nato. Sim. Ele com pouco sempre soube fazer muito. Com pouco dinheiro, sempre soube fazer muito. Meu pai, acho que se tivesse uma condição inicialmente de vida melhor, financeira melhor, eu acho que ele seria um dos maiores empresários aqui do estado, sem dúvida. Mas o maior empresário não é o do dinheiro. Não. É o cara que empreende, né, Eduardo? Que acreditou. E que consegue... Que nem essas sacadas aí né? Porque nesse longo do caminho, tiveram sempre altos e baixos. E a gente está acompanhando altos e baixos há 10 anos atrás, a gente investiu todo o capital da nossa empresa. Sim. Meu pai já pensando em aposentar uns 10 anos atrás. Vou partir para o ramo do construtor, vou comprar um loteamento ali, fazer várias casas, vender, vou ficar tranquilo. E esse negócio deu tudo errado. A gente viu, caiu num golpe aí, uma longa história. E graças a Deus tá resolvendo até hoje. Agora tá chegando onde ele queria.
E é isso que eu digo, que com pouco eles são sempre fazer muito. Da loja de carro, eles já tiveram diversas empresas. Um exemplo, a loja de carro, já partiu pro ramo. Já tentou fazer outras coisas, já né? tentou fazer outra coisa, teve um tempo, já teve um motel, não foi? Já teve um motel, que era um ramo muito bom também, mas precisava ter essa dedicação exclusiva dele estar dentro, aí também não deu para conciliar. E tudo mais. E assim, é uma longa história. Mas eu acho que é isso aí, porque quando você tem... Esse é a veia do empreendedorismo, né, Zé? Porque quando você olha uma coisa, você já tá olhando o outro lado do cantinho do olho ali, mas não tirando o foco do principal, isso, né? Que o foco principal sempre foi carro, mas peraí, se der para fazer aqui, vamos fazer ali. Eu lembro como hoje, Fábio, eu comecei a ir para a loja, tinha meus 17 anos. Meu pai, rapaz, você já tá se formando no colégio, vai em terceiro ano, você vai fazer faculdade? Eu digo, vou, tudo bem, vou estudar. Você não quer trabalhar não, lá na loja, começar a ir, não sei o quê. A gente já ia, mas só espontâneo, né? Sim. Ficava lá e ir para trabalhar mesmo. Eu digo, eu vou. Aí eu pegava um carro, ia mostrar um cliente, não dava certo. Não vendia. Aí na outra semana pegava o carro e não vendia. Diga, pô, não nasci para isso não. Eu não nasci não. Porque todo mundo aqui da loja, eu vendo os outros vendedores vender, os caras vendiam então, como água. Né? A conversa e vendia. Nada. Eu tinha outros trabalhos por fora, né? Que acompanhava, eu acho que você lembra. Sim. Já fui músico profissional em umas bandas. Mais novo, já fui modelo. Meu pai até incentivava. Ele me levava pro desfile, né? Desfilei por várias lojas aqui de Maceió, loja de shopping, tudo. Tem que apoiar, né? Tem que apoiar. Ainda bem que era mais novo, porque hoje não é boa coisa, não. Ainda bem que era mais novo. E não dava certo, às vezes do carro. Não dava. E acho que E eu falava, meu pai, isso é assim mesmo, meu filho, tenha calma, você vai vender. Uma hora você vai vender o seu primeiro carro. Aí eu ali trabalhava uma semana, ele me pagava uma quantia por semana e tal. E eu tocava às vezes à noite numa banda, eu juntava dinheiro e consegui comprar um carro, um Fusca. Aí comprei um Fusca, ajeitei ele todinho, botei uma roda, botei uns bancos. Aí eu consegui vender meu primeiro carro. O teu carro? Que foi o meu carro. Eu ia com ele às vezes pra faculdade, os caras, rapaz, bicho, seu pai tem uma loja de carro e você vende um Fusca. Eu digo, olha, meu pai disse que os carros da loja é dele. O meu é esse, o que eu posso andar é esse. Tá bom esse. Aí consegui vender até pra um amigo de faculdade. Rapaz, que Fusca massa, ele ia comigo às vezes pra aula, pra voltar e acabou comprando o carro. E aí começou a venda. Aí começou de lá pra cá. Mas é isso aí, né? Tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. É o que eles já têm hoje, né? Eles já se ensinam direitinho. Quem tem tudo fácil não tem vontade forte. Isso é verdade. Eu aprendi isso desde cedo. Entendeu? A gente tá para apoiar, para ajudar os filhos no que for preciso. Inicialmente a gente investiu muito na educação, na educação, né? No lado familiar. Mas essa outra parte, cada um tem que fazer a sua parte. Cada filho que vai crescendo, ele vai fazendo a parte dele. Vai trilhar o seu caminho, com né? o trabalho dele, ele vai ganhando o seu dinheiro, sustentando. E vai ganhando notoriedade todo mundo vai ganhando. segmento. Porque também. Hoje o que acontece, né, Eduardo? É legal porque quando a gente vai fazer feirão, vai fazer alguma ação aqui no setor automotivo, vamos de todo. O pessoal já pergunta, liga lá para o Eduardo, liga lá para o Zé. O pessoal já vai criando essa referência, claro, com o nome da capela, tudo, mas já tendo essa referência descentraliza, né? Tira disso dele, porque a gente sabe também que ele tá já chegando a uma certa idade e tem que desacelerar, porque agora é hora mais de curtir a vida. Ele não pensa muito assim, né? Mas aos poucos a gente vai vendo que ele já Final que precisa, né, Eduardo? Eu acho que ele já sai sempre mais... Vai todos os dias pra loja, mas sempre sai mais cedo, porque também não aguenta ficar os dias horários, né? Final de semana também já não vai mais. E nem precisa, sábado também já não fale assim, teu pai que não aguenta, porque senão ele vai estigar. Não é que não precisa. 7 da noite, quero ver se você aguenta, precisa, né? Eu acho que é porque essa passada de bastião foi bem feita e a gente consegue tocar tranquilamente com toda a equipe lá, né? E ele confia em todo mundo, né? E tá em casa, tudo dentro de casa, né? Agora, pode falar. Agora, seu Zé, vamos lá. 25 anos de loja, né? O senhor contando aqui a sua história. Qual é a palavra que o senhor deixa aqui para aquelas pessoas que estão começando a vida agora, que têm um sonho de empreender, né? de ter o seu próprio negócio, de ganhar o seu próprio dinheiro? Qual é a palavra que o senhor deixa para essas pessoas que estão assistindo agora o nosso Carango Cash? A mesma história de quando eu comecei, né? A gente precisa pensar como um fornecedor de mercadoria
que esse consumidor precisa ser respeitado ao máximo. Que a gente compra um bem com grande sacrifício, como o meu filho falou, ele precisa não ter problema. Ele precisa usar aquele bem, entendeu? E para isso a gente precisa dar todas as condições necessárias para que aquilo ocorra da melhor maneira possível. A cliente, além de ter a garantia, ele tem aquela satisfação de ter comprado um bem em perfeito estado de conservação e uso, né? Então, as pessoas, o que é que precisa? As pessoas precisam ter seriedade, ter aquela vontade de crescer, porque sem essa dinâmica fica complicado, né? Ter muita fé, como eu já frisei, né? Achar que o amanhã vai ser melhor do que hoje, né? Que vai dar certo. E tem espaço para todo mundo. Uma vez um amigo meu disse, mas rapaz, isso está dando uma loja, o teu vizinho tem uma loja 3 vezes maior que a sua. Eu digo, rapaz, eu queria que a rua fosse toda de loja, porque vai se tornar um eixo. Sim, à medida que o cliente quiser procurar, vai ser mais cômodo para ele, né? Se ele não compra na gente, compra no vizinho. E então chega um cliente na minha loja que não tem um carro, que eu indico, olha, vá aqui no meu vizinho que ele tem esse carro. Sem problema nenhum. Tem espaço para todo mundo. Agora, é bom a gente sempre frisar isso. Tem que ter seriedade. Tem que tratar as coisas como deve ser tratado. O máximo de respeito ao consumidor. Responsabilidade, né? Responsabilidade em tudo que você fizer. Porque aí vai chegar lá. Eu aprendi isso desde o tempo do meu avô. Ele dizia, meu filho, só faça uma coisa para quando a pessoa lhe perguntar, você saber explicar como foi. Por que você fez isso? E a resposta está na ponta da língua. Eu fiz por isso, por isso, por isso. Porque quando você mente, você vai quando você começar a gaguejar, morreu. Você não fez, não teve seriedade. Ótimo, que bacana. E eu quero saber de você, Eduardo. Resuma em uma frase. Vamos falar a figura do seu pai, certo. Porque eu acho que o teu pai é o alicerce de vocês, da capela e a capela. Isso. E depois eu quero que você também faça essa mesma frase pro Eduardo. Tá. Como que você... Antes eu quero saber do seu pai e pode até fazer da sua mãe também, porque eu sei que estão tudo junto nesse mesmo contexto aí. Falando um pouquinho de minha mãe, sempre foi o ponto forte lá em nossa casa. Minha mãe é funcionária pública do Estado, sempre trabalhou, sempre segurou no início da vida, sim, segurando ali as contas, meu pai correndo em busca de um extra. É a rainha de nossa casa. Lá somos 4 homens, tem minha mãe, eles têm 5 netos e os 5 netos são homens também. Minha mãe é a rainha da casa. Só tem homem lá em casa. Aí a palavra que define meu pai, Fábio, é persistência. Persistência, para ele ser empreendedor, para ele continuar nesse ramo. Eu nunca vi meu pai desistir de nada que ele procurou fazer na vida dele. Nunca. Bacana. Nunca. E você? Fale do Eduardo um pouquinho, do Eduardo, que hoje também se tornou um empresário, um empreendedor também, porque eu acho que é a mesma linha. Eu tô falando de você como que se estenda pro Júnior aí, tá? Porque o Júnior não tá aqui, mas a gente sabe que ele tá no mesmo embalo. Fala um pouquinho do Eduardo. Como que resume fale uma frase do Eduardo, como que você se vê? Eu me vejo, Fábio, que nem um cara espontâneo, que tô tocando ali o negócio nosso familiar, agora sempre com muita responsabilidade. Eu sei que essa responsabilidade nessa passada de bastão do meu pai pra gente, pra mim, pro meu irmão, ele tem essa confiança na gente. Ele não sabe que tá entregando ali um negócio só pra gente, por ser filho, não. A gente, antes de ser filho, tem finança por trás, sim, tem sonho, tem o trabalho de vida toda dele, que a gente não pode jogar isso fora e dizer, não, vocês vão tomar conta porque é a ordem natural da vida, as coisas do pai vão pro filho, não. Ele podia muito bem hoje dizer, meu filho, eu tô estabilizado, já tô perto de me aposentar e vou buscar outra coisa na minha vida, vou fechar a loja, vou buscar outra coisa, mas ele quer que a gente siga com isso, porque ele sente essa confiança na gente. Com certeza. E sabe que a gente vai dar seguimento para que a capela continue aí por mais 20, 30 anos no mercado e a gente tocando filhos, né? E passando o bastão para outro em frente. Que filho tem, neto tem, né? Tem 5 aí, a gente, possível, e o bom, né? Que não vai faltar carro para essa galera, né, meu amigo? Não, falta não, porque lá a capela tá sempre aberta, que a gente trata
a loja nossa aí de vocês, de todos os clientes, a gente trata sempre como uma casa de negócio para amigos, conhecidos. Tem vários amigos nossos que vêm do interior e passa lá na loja para tomar um cafezinho, bater um papo e acaba fazendo um negócio ou não. Claro. E a gente sempre trata aquilo com... Fala só o endereço, Eduardo, aí da loja. Nosso endereço fica ali na Ladeira Geraldo Melo, na antiga rodoviária, ali próximo à TV Gazeta. Sim. É a primeira loja descendo. Um fato interessante, quando a gente chegou naquela... a gente terminou naquele ponto, tinha sido mudado o trânsito totalmente ali, o viaduto. Todo mundo dizia, vocês são loucos, vamos fazer uma loja ali. Aquela loja não vai dar certo. Meu pai dizia, olha, foi a loja, o ponto que a gente conseguiu comprar e foi a nossa loja própria. A gente conseguiu fazer a nossa loja e a gente vai para lá. Se não der certo, a gente o que a gente é nosso. Sempre, né? E vamos para lá. E a gente chegou, ficou lá ao lado do nosso vizinho, tudo fechado, não tinha uma casa naquela ladeira. Sim. Era tudo fechado. Hoje é totalmente comercial a ladeira. Do lado tem um partido, do lado... E aquele trânsito ali, aquilo aquece até as vendas ali, né? Do nosso lado direito tem 3 lojas de carro. Olhando pro lado, já pra ver se tem uma casa. Então a gente passa ali, é automático a gente olhar para lá para ver se tem graça. A vitrine tá lá, né? Você passa bem devagar mesmo, né? Justo. Passa observando. E ali não tem como ser rápido na hora de trânsito. Tem bifurcação ali. E a gente tá na porta ali, de repente o cliente para e... Quanto é esse carro aí? O cara já tá buzinando. Não, encosta aí, a gente já vende o carro. Entendeu? Bom, gente, queríamos agradecer, não é isso, Fábio? Essa super entrevista foi muito bacana. Queria até dar uma sugestão aqui para a nossa próxima entrevista. Trazer o ceguinho que comprou esse carro. Tô brincando. Se ele achar o ceguinho, foi massa. Mas foi muito bacana a história do ceguinho. Desejamos sucesso cada vez mais para o senhor, seu Zé. Para o Eduardo também, que está aí nessa transição, né, acompanhando também toda a trajetória do seu pai. Agradecer a presença dessas duas pessoas ilustres aqui, não é isso, Fabão? Eu fico muito feliz, seu Zé, porque esse conhecimento é antigo e a gente tem a satisfação, não doeu nada, né, seu Zé? Bater um papo assim. Muito bom, né? E essa parceria entre Carango e Capela Revicar, né? Hoje Capela Revicar, corretora de seguro, né? Também. Continua ali no Farol, né? Ladeira Geraldo Melo, 48. Ali pertinho. Né? Ladeira da antiga rodoviária, né? Sim. Isso é muito bom. Vamos continuar com essa parceria por mais muitos anos. Com certeza, não tem nem dúvida. E agradecer, Fábio, também a toda a equipe do Carango. O Hudson sempre passa lá, dá aquele apoio, dá aquela força também. E a nossa equipe que tá lá. De hoje que fala aqui o Zap aqui, mas tem coisa boa vindo aqui pra loja. Mais umas vendas continuando e vamos embora. São eles que tocam e fazem o negócio fluir naturalmente, né? Muito obrigado, viu, César? Agradecido a todos, né? Muito obrigado. Pessoal, é todo mundo. Bom, conversamos hoje com o Eduardo José Borges dos Santos e também o seu José Carlos dos Santos, proprietários aí da Capela Revicar. Obrigado pela presença, obrigado pela entrevista também, meu amigo Fábio Bizeto, né? Essa figuraça aqui, ó, que tem história para contar. Ilustre, né? Eu adoro falar o nome Bizeto dele porque traz aquela energia positiva, né? Aqui tem história para contar. Ele foi o primeiro entrevistado aqui no Carango Podcast. Né? Engraçado que ele foi o primeiro entrevistado, mas ele só chorou na terceira entrevista aqui. Né? Entrevistando os meninos, ele chorou aqui. Ele cortou eu, porque... Olha lá, Fábio, já falou demais, tá? Não deu nem uma hora a tua entrevista, né, cara? 20 minutos aqui. Brincadeira. Nem isso eu tenho moral, Eduardo. Mas é isso aí, gente. Obrigado aí pela audiência, né, do Carango Cast, sempre, toda semana, com uma figura ilustre aqui, conhecendo um pouco das histórias, né, das vidas dessas pessoas, nesse bate-papo legal, bacana, né, Fábio? É ótimo. Vamos embora, né? Vamos continuar. Sejam bem-vindos nas próximas, porque vai ter outras conversas, que a gente sempre vai repetindo. E vocês que estão aí nos assistindo sempre, fique sempre aguardando e dê a sua opinião, quem que você quer que esteja sentado junto com nós aqui, batendo um papo, escutando as histórias de vida, que eu acho que é muito gostoso, vai dando aquele afego no coração da gente. Pois é, e se você quer comprar um carro novo ou seminovo, vai no site do Carango, lá no Instagram do Carango também tem várias dicas, né, para você comprar o seu carro e para você não cair em golpes. Preste bem atenção. Não é isso, Fábio? Isso, agora gostei. Agora eu vou querer que você pague meu almoço hoje. Pode ser? De novo. Valeu, gente. Até a próxima semana. Tchau. Valeu, tchau.